Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui com o canal Caminhos de Cura, onde nós estamos estudando várias coisas extremamente interessantes, sempre com um modo prático de a gente mudar as nossas ideias, mudar o nosso coração, conseguir aplicar conceitos que às vezes estão muito abstratos nos livros distantes, nas mãos de palestrantes, na mão de filósofos, e a gente fica perdido. O que eu posso fazer com isso? A gente pode simplificar, entender e colocar esses conceitos de maneira fácil na nossa vida, sempre com a base do Evangelho de Jesus, com o conhecimento espiritual que Allan Kardec nos trouxe. Porque uma base sólida faz a gente construir edifícios e construções que vão até o céu. Com a base fraca, as nossas construções não têm sustentação. E para nós a sustentação é o Evangelho de Jesus Cristo. É a figura do entendimento de Jesus e do entendimento que ele tinha de Deus. Eu vou falar para vocês hoje sobre o que é ser humano. Olha que bonito isso. Eu estou falando isso porque eu assisti um documentário do Netflix sobre o desconhecido e eles falaram sobre a caverna de Naledi. E eles, nessa caverna que fica na África do Sul, eles encontraram um hominídeo que viveu há mais ou menos 300 mil anos, que é um parente antigo dos seres humanos, chamado Homo naledi. O Homo naledi, ele era mais ou menos do tamanho de um chimpanzé, 1,30 m, 1,20 m, um pouco mais, um pouco menos. Ele tinha o cérebro em torno de 400 a 500 gramas, que é menos da metade do nosso cérebro, muito próximo do cérebro de um Australopithecus, muito próximo de um cérebro de um chimpanzé nos dias de hoje. E por que eu estou trazendo esse Homo naledi, que viveu há mais ou menos 300 mil anos atrás? Porque na caverna que eles encontraram esse povo, eles encontraram 15 indivíduos. E dentro dessa caverna, eles encontraram essas pessoas enterradas em sepulturas. Nessas sepulturas, essas pessoas eram enterradas até com ferramentas. Então tinha um deles que tinha a sua pedrinha bem lascada, preparada para fazer os desenhos. Nessa caverna, eles encontraram vários desenhos, várias litografias nas paredes, mostrando a arte desse povo. Encontraram comida, fogueiras, onde eles se reuniam. E o interessante é que essa caverna era extremamente inacessível. Para chegar até ela, era extremamente complexo. A entrada era uma entrada pequena, tinha uma câmara e eles passavam por uma grande aclive e depois por um túnel super pequeno que passava só quase uma pessoa, até chegar lá naquela câmara. Uma distância super grande até a entrada. Somente com o domínio do fogo, somente com o apoio de um do outro, somente com logística eles conseguiam ir até aquela câmara. E o mais interessante, eles faziam isso com os mortos. Então eles pegavam os mortos e levavam nas costas deles até a câmara de sepultura e faziam ali a cerimônia de enterro. Há 300 mil anos atrás, um hominídeo parecido com um chimpanzé, quando morria um ente querido, pegava nas costas, levava para um lugar improvável, fora do ambiente que ele vivia, sem nenhuma lógica de ele estar fazendo isso. Ia lá, enterrava, fazia desenhos nas paredes, ficava ali se alimentando, reunido com seus amigos.
e depois ia embora. Além de fazer as sepulturas, que era algo que só achavam que era o homem para fazer, o Homo sapiens tinha essa condição. Além de fazer a sepultura, eles faziam símbolos sagrados, enterravam as pessoas com as suas próprias ferramentas. E ali eles descobriram que esses hominídeos tinham um conceito de transcendentalidade. Eles imaginavam que essas pessoas, que esses hominídeos que faleciam, precisavam de um lugar sagrado para descansarem. E para seguirem para um outro mundo, as suas ferramentas e o melhor que eles tinham era colocado junto com eles, junto com alimentos. Vocês percebem que o conceito de civilização, o conceito de humanidade, o conceito de vida além da morte, de sentido transcendental desta vida, ele está presente com a gente muito antes de nós sermos humanos. Essa descoberta para a antropologia foi uma das mais significativas. Recomendo vocês assistirem esse documentário que está no Netflix. E o que isso quer dizer? Intuitivamente, nós seres biológicos estamos nesse mundo, nós intuímos esse outro plano de realidade, o plano espiritual. A gente reconhece que tudo é vivo e que a morte, quando ela termina, ela causa tanta comoção mental que a gente fala, não é assim. Existe algo depois. Tudo que eu vivi com esta criatura, tudo que nós lutamos e vivemos em junto, agora acabar não tem sentido. Então eu vou pegar os restos desse hominídeo que eu amo tanto, que eu tenho amor, e vou colocar ele no lugar mais sagrado e bonito. E vou deixar desenhos e lembranças dele. É igual que a gente faz numa catedral, num cemitério, até os dias de hoje. Imaginando que essa pessoa leve a melhor roupa, a melhor comida, as melhores das nossas intenções, e a gente deseje todo o bem nesse outro plano de existência. Meus amigos, o que é ser humano então? Se até um hominídeo do tamanho de um chimpanzé, com o cérebro de um chimpanzé, já tem conceitos de civilização, conceitos de vida após a morte, amor, organização para enterrar seus mortos, o simbolismo e a arte para representar tudo isso. Nós estamos muito mais ligados com os animais, com os nossos primos e irmãos do que vocês podem imaginar. O mundo espiritual não é exclusivo dos humanos. Então, o que é ser humano? É ser uma inteligência com consciência? Então aí, talvez a gente tenha que até mudar um pouco, porque os nossos irmãos menores já têm fragmentos e conceitos, e esse Homo naledi já tem uma estrutura muito questionável de que é. Se eles não eram humanos, o que eles eram então? Eles eram nós. Nós estávamos lá. Não existe um ponto de corte num processo evolutivo. Essa transcendência, essa mudança lenta vai fazendo devagarinho com que as inteligências vão despertando, cada qual na sua velocidade. Para mim, então, ser humano é quando um ser ou uma criatura tem a empatia pelos mortos, pelos doentes, deseja realmente, naquela sociedade ou civilização, cuidar dos fracos, cuidar dos velhos, cuidar dos doentes, contra toda a lógica do instinto, não deixar para trás um morto, não deixar para trás um fraco ou um doente, mas sim perder o seu tempo para incluir aquele ser dentro da nossa civilização, dentro da nossa tribo. Por quê? Porque eu amo ele. O sentido da vida já não está mais na função prática e instintiva, mas está na função da troca do amor.
O amor está presente, sim, nos animais, sim, nos nossos primos distantes e na gente. E é uma força que a gente ainda está descobrindo. Ser humano é ter empatia. É contra todos os instintos perder o nosso tempo, o nosso dinheiro para ajudar um próximo, mesmo que esse próximo não nos traga nenhum benefício. Principalmente os mortos. Como é que a gente vai perder tempo, recursos, alimentos para entregar para alguém que já faleceu? Qual a lógica disso? E a lógica está no amor que transcende esse mundo, que transcende a matéria e transcende as espécies. Deus é muito maior do que vocês podem imaginar. E este conceito que eu quero que vocês guardem em vocês. É o amor que nos une, é o amor que está começando a despertar na gente para reconhecer. Até pouco tempo atrás, nós achávamos que as diferentes raças tinham alma e outras não tinham. Há pouquíssimo tempo atrás achavam que as mulheres não tinham alma. Há muito pouquinho tempo atrás achavam que os animais não tinham alma, não tinham consciência. Nós estamos vendo que é tudo vivo, é tudo inteligente, é tudo tão grandioso e complexo que foge da nossa percepção. Como foge pela grandiosidade do que é, cabe a nós amarmos e respeitarmos a beleza que é a vida, a coisa linda que é a nossa história, que nos une desde a primeira célula, com todos os animais que evoluíram nesse planeta, com nossos primos hominídeos, como o Homo naledi, até agora com o Homo sapiens. Se nós temos que ter amor e respeito até por essas irmãos menores, qual o amor e respeito que nós temos que ter pelos Homo sapiens, pela nossa própria raça? Muito mais amor, muito mais entendimento. Nós somos o pináculo da evolução e temos que nos portar como tal, cuidando, protegendo, nutrindo, respeitando tudo nessa vida, todos os outros seres, o nosso corpo, o nosso próximo, os nossos próximos menores, que são as outras raças, os vegetais, a natureza. E com isso, nós vamos sedimentar o conceito de humanidade, que está mais para o conceito de amor da vida, princípio de pertencimento e amor que toda a vida nesse mundo tem. A centelha da consciência e da vida, ela não surge do nada. Ela vem e se desenvolve ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, cada vez mais complexa na sua beleza. É muito bonito de nós vermos que nós estamos ligados com os nossos irmãos, do vegetal, do animal, dos hominídeos e dos angélicos. Somos uma grande família aprendendo a se amar, aprendendo a se entender. E é isso que eu desejo para vocês.